Gló- Glória a Deus, queridos. Levante as suas mãos aos céus. Feche os seus olhos e comece a dizer palavras de elogio ao nosso Deus. Em nome de Jesus, é muito bom adorar, é muito bom exaltar o seu nome. Eu quero dizer que dentro de nós existe um dispositivo chamado adoração. E quando nós acionamos esse dispositivo em espírito e em verdade, a manifestação do Senhor acontece de uma forma extraordinária. Milagres são atraídos para este lugar e a glória do Senhor é estabelecida. Por isso, diga que você o ama, diga que este culto é dele, que o teu coração pertence a ele, que a tua família pertence a ele, que a tua vida pertence a ele, em nome do Senhor Jesus. E se você puder, dê mais uma vez uma poderosa salva de palmas a ele, com todo o teu entusiasmo, com toda a tua alegria, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos, glória a Deus. Bispa, glória a Deus, que bênção poder estarmos aqui no altar, nesta sexta-feira, podendo adorar a Deus, compartilhar a tua palavra, podendo fazer a tua obra. É uma satisfação, uma alegria muito grande. Pode tomar o teu assento, em nome de Jesus. Quero cumprimentar a igreja que está aqui presencial, com a paz do Senhor Jesus. Também quero cumprimentar você que nos acompanha através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, quero convidá-lo para ser um instrumento de Deus nesta tarde, compartilhando essa transmissão. Você sabia que nós temos acompanhado muitos testemunhos de pessoas que compartilharam a transmissão e outras pessoas acompanharam, foram curadas, foram salvas, aceitaram a Jesus, saíram das drogas, foram livres do suicídio. Vocês sabiam, bispa, né? Nós temos acompanhado tantos testemunhos de pessoas que através das redes sociais deixaram o vício do cigarro, foram livres do câncer, a família foi salva, foi liberta, foi restaurada. Tudo isso, sabe por quê? Porque alguém compartilhou uma transmissão, porque alguém compartilhou um link como esse que nós estamos assistindo agora. Então você que está me acompanhando agora, ou ao vivo, ou você que vai acompanhar essa transmissão, vai assistir este culto mais tarde, num determinado horário, você pode compartilhar essa transmissão, queridos. Você pode ser um instrumento de Deus neste exato momento. Pode existir alguém querendo tirar a sua própria vida. Neste exato momento, o inimigo quer destruir famílias, e nós precisamos nos levantar com entendimento, como guerreiros, como servos do Deus Altíssimo, para fazer com que esta mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você também, que ainda não se inscreveu, se inscreva, aperte aí no joinha. Como é que é? Dê um like? Dê um like aí no joinha. Gente, é que a gente um pouquinho mais experiente, não tem tanta familiaridade com todas essas modernidades, mas clique aí no joinha, no like. É muito importante para nós. Para você não vai custar nada, para nós é muito importante. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor colocou ao meu coração nesta tarde para ministrar as nossas vidas, e tenho certeza que será uma bênção para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de falar nesta tarde sobre a vontade de Deus. Diga, a vontade de Deus. Quantos aqui têm desejo de fazer a vontade de Deus? Dê um sinal com a sua mão. Eu também tenho desejo de fazer a vontade de Deus. Agora, se eu perguntar a você, qual é a vontade de Deus em relação à sua vida, você saberia me responder com precisão? Se eu perguntar para você nesta tarde, querido, qual é a vontade de Deus em relação à tua família? Qual é a vontade de Deus em relação ao teu ministério? Qual é a vontade de Deus em relação ao seu trabalho? Qual é a vontade de Deus em relação à sua saúde? Você saberia me responder com exatidão? Você saberia definir algo que possa manifestar a vontade de Deus? Eu quero dizer que Deus sempre trabalhou manifestando a sua vontade para a humanidade. Sempre foi o propósito do Senhor
trabalhar dessa maneira. Desde que o mundo é mundo, de que o homem é homem, de que a Bíblia é Bíblia, Deus sempre trabalhou desta forma. O Espírito Santo manifestando ao homem a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Mas existem muitas pessoas, queridos, que frequentam os cultos, que frequentam as igrejas, que tomam a Santa Ceia, que participam de células, mas que ainda não sabem como identificar a vontade do Senhor. Quando que Deus está falando, quando que é a minha alma que está falando, quando que é a minha própria vontade, quando é a vontade de Deus. E nós precisamos entender que esse assunto é um assunto extremamente importante. Entender a vontade de Deus é algo de extrema importância para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de pedir que os amados, por gentileza, abram a palavra de Deus no livro de Filipenses, na carta de Paulo a Filipenses, capítulo de número 2, no versículo de número 13. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 13. Está escrito assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como também o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu vou ler novamente. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar ou já leu esse versículo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como também o efetuar, segundo a sua boa vontade. Queridos, Deus, Ele manifesta a sua vontade de diversas maneiras. Nós poderíamos, por exemplo, citar aqui a maneira mais clássica que nós podemos entender a vontade do Senhor para as nossas vidas, que é através da Bíblia, né? Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos cada página das Escrituras, nós estamos diretamente tendo um contato com a vontade de Deus. Obrigado, querida, glória a Deus, muito obrigado. Nós estamos diretamente tendo um contato com a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela revela a vontade do Senhor para a vida do homem, para a vida da mulher. Essa é a maneira mais clássica, é a maneira mais importante de nós entendermos qual é a vontade de Deus. Mas também existem alguns segredos espirituais para que nós possamos identificar a vontade de Deus para as nossas vidas. Veja, queridos, Deus sempre trabalhou colocando no coração do homem sonhos, diga sonhos, vontades, desejos. É Deus quem opera em nós o querer. É Deus quem coloca em nós o desejo. É Deus quem coloca em nós a vontade. Preste atenção no que eu vou te falar, para você poder entender a mensagem. A Bíblia diz, queridos, que Deus queria avivar a terra. Deus queria fazer a sua obra na terra. Ele então manifesta a sua glória, cria o homem e implanta no coração do homem o desejo de multiplicar, de crescer e de encher a terra. Não foi Deus quem avivou, foi o Senhor que colocou o desejo no coração daquele homem, no coração de Adão, e através desse desejo, dessa impressão, dessa vontade do Senhor, impressa no coração do homem, que Adão começou a fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que a humanidade estava um caos, o povo estava caminhando para a destruição, e Deus queria resolver aquela situação. Ele chama um homem por nome de Noé, coloca no seu coração um desejo de restaurar a terra e dá a ele uma instrução para construir uma arca, e através dessa arca toda a humanidade foi salva. A Bíblia diz que Deus queria resgatar o seu povo da escravidão do Egito. Ele chama Moisés, coloca no seu coração o desejo de resgatar, o desejo de libertar aquele povo. O desejo era tão forte na vida daquele homem chamado Moisés, que certa vez ele viu um egípcio oprimindo um hebreu, e a Bíblia diz que ele matou o egípcio e enterrou na areia.
tamanho era o desejo por libertação, tamanho era a vontade de Deus impressa na vida de Moisés. Deus sempre trabalhou colocando no coração do homem, imprimindo no coração do homem o seu querer, o seu desejo. E nós precisamos saber identificar quando é Deus falando conosco. Nós precisamos saber identificar. A Bíblia diz que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Agora, eu fiz aqui algumas anotações. Precisamos entender quando é a voz do Senhor falando conosco. Existem alguns segredos para que nós possamos entender isso. Em primeiro lugar, a voz do Senhor sempre estará diretamente ligada à sua palavra. Deus nunca vai falar algo que não esteja diretamente relacionado à sua palavra, porque a Bíblia diz que Ele vela de dia e de noite para o cumprimento da sua palavra. Quando nós temos o desejo de fazer algo, a primeira coisa que nós precisamos submeter esse desejo é a palavra de Deus, é ao crivo das Escrituras, porque através das Escrituras a gente vai conseguir entender se esse desejo que arde dentro do nosso interior, de fato provém de Deus, de fato provém do Senhor. Deus nunca vai falar algo que não esteja ligado às Escrituras. Eu vou dar um exemplo aqui. Certa vez, o apóstolo conta um testemunho que ele estava na igreja, numa determinada tarde, orando, buscando a presença do Senhor. Entre um culto e outro, entrou uma pessoa desesperadamente pedindo oração. E essa pessoa queria muito que o apóstolo orasse por ela. E o apóstolo foi atender essa pessoa e perguntou: por qual motivo você precisa de oração? Por qual motivo você deseja oração? E aquela pessoa queria que o apóstolo orasse a respeito de uma determinada pessoa, da vida sentimental dela. Ela queria que Deus preparasse a ela uma determinada pessoa, um homem. Ela estava orando por um homem, por uma pessoa. E o apóstolo foi descobrir que este homem era casado, mas aquela mulher insistia dizendo que Deus falou com ela, que aquele homem era o amor da vida dela, que aquele homem era o prometido de Deus para ela, e porque queria que o apóstolo orasse por isso, dizendo que esta vontade que ardia no coração dela era a vontade de Deus, mas Deus nunca faria isso, construir uma família aqui para destruir ali e separar aquela família. Isso nunca estaria alinhado à vontade de Deus, porque não está ajustado às Escrituras, porque não está ajustado à palavra de Deus. Então, o primeiro segredo para que nós possamos entender, aleluia, qual é a vontade de Deus, é nós julgarmos, é nós colocarmos o crivo da palavra dentro daquilo que arde dentro do nosso coração. Glória a Deus, queridos. Precisamos entender isso. Precisamos entender a voz do Senhor sobre as nossas vidas. Uma outra característica, o homem que não entende a voz do Senhor e seus sonhos luta contra a sua própria natureza. Queridos, quando nós estamos lutando, às vezes a gente vê determinadas coisas que são até lícitas fazer. Por exemplo, vamos pegar um exemplo ministerial. Estamos numa igreja avivada, onde o nosso apóstolo é uma bênção, onde ele é extremamente usado por Deus. E aí é comum que alguém, olhando para a vida dele, deseje ser usado da mesma forma que ele. Mas a minha pergunta é: Deus tem o mesmo mistério que tem sobre a vida do apóstolo, a mesma chamada que tem sobre a vida dele, ele tem sobre essa determinada pessoa? Porque se não tiver, querido, essa pessoa vai estar completamente desajustada ao plano de Deus, mesmo querendo fazer algo lícito, mesmo querendo fazer algo que parece ser certo, e é certo. O apóstolo está fazendo a obra de Deus, o apóstolo está pregando a palavra, o apóstolo está pregando avivamento, o apóstolo está falando sobre evangelismo, está fazendo coisas
tão abençoadas, mas nós não precisamos querer imitar a vida de alguém, porque aquela pessoa é extremamente usada, se não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos ajustar a nossa vida ao querer de Deus. Entender o querer de Deus é extremamente importante. É extremamente importante. Nós vivermos debaixo do querer de Deus, entender que Deus é aquele que coloca em nós o seu querer, que imprime em nós a sua vontade, que imprime em nós os seus sonhos. E nós precisamos dar ouvido a isso, dar ouvido a essa voz interior que há dentro de nós. Há uma testificação no Espírito, queridos. Glória a Deus, o Espírito do Senhor, Ele fala com o Espírito do homem. Ele fala conosco, testifica em nós o seu querer. E como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Deus opera em nós o querer e o efetuar, é por esta voz do Espírito de Deus, com o Espírito do homem, que nós vamos começar a discernir o querer de Deus para as nossas vidas. É extremamente importante. Agora, a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer, como também o efetuar. Eu entendo, então, através desse versículo do livro de Filipenses, que quando o querer de Deus se manifesta sobre as nossas vidas, e a gente consegue capturar esse querer, a gente consegue entender esse querer, eu entendo que Deus me chamou para pastorear, eu entendo que Deus me chamou para ser um marido abençoado, eu entendo que Deus me chamou para ser um homem de êxito, eu entendo que Deus me chamou para ser alguém bem-sucedido. Quando nós entendemos o querer de Deus, eu entendo então que Deus nos dá toda a condição de efetuar, porque a Bíblia diz que Ele opera em nós o querer, como também o efetuar. Então, o querer de Deus sobre as nossas vidas, Ele vai dar total condição para que aquilo se torne realidade. Precisamos entender isso, queridos. Preste atenção em algo muito sério que eu vou falar agora. Existem pastores que não foram chamados para pastorear. E existem empresários, por exemplo, que foram chamados para pastorear e estão fazendo a coisa errada. Quem é mais espiritual, o pastor ou o dono de uma empresa? Não sei. É aquele que está ajustado ao querer de Deus. Pode ter um pastor que não está fazendo a vontade de Deus. E pode ter um empresário que está fazendo justamente aquilo que Deus chamou para fazer. O apóstolo William, esses dias, postou em um dos nossos grupos algo que me chamou muito a atenção. Eu não sei, a bispa deve lembrar desse vídeo. Quando havia ali um tipo de um julgamento, de um tribunal, e ali era como se fosse um teatro. Tinha uma pessoa que representando Deus e chamava alguns nomes e falava: fulano, vem até aqui a mim. E o fulano se apresentava a ele. O que você fez? Ah, Senhor, eu fiz aquilo, mas onde estão as 300 pessoas que eu chamei você para pastorear? Senhor, eu não fui pastor, não. Lá na terra, eu era dono de uma lojinha, assim, assim, assim. Eu ganhei bastante dinheiro, eu pude ofertar na sua igreja, era dizimista, ofertante, participava até da Santa Ceia. Então, minha filha, mas você foi chamada para pastorear. E teve um outro momento em que Deus chamou, ô João, venha até a minha presença. E o João se apresentou diante de Deus. E aquele homem, ele tinha chamado pastoral sobre a sua vida. Ele tinha atuado como pastor. Senhor, eu pastoreei vidas, cuidei de muitas pessoas, participei de células, abri célula. E Deus olhou, aquele homem olhou para o João e disse: então, João, eu te chamei para ser um grande empresário, e através das riquezas que você iria adquirir, a minha igreja iria avançar e ia conquistar o mundo inteiro. Era mais ou menos assim o teatro, não era bem isso, mas era mais ou menos assim. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Que nós precisamos entender qual é o sonho de Deus para as nossas vidas.
Não é porque a gente frequenta o culto, participa da Santa Ceia, está na igreja sempre, que nós estamos alinhados ao centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos buscar isso com intensidade. É extremamente importante. Aos pastores que estão ouvindo e que vão ouvir esta mensagem, Deus te chamou para pastorear? Deus te chamou para cuidar de vidas? Aos empresários que estão ouvindo, Deus te chamou para empresariar? Deus te chamou para cuidar das economias do reino de Deus? Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus opera em nós, está diretamente relacionado ao avanço do seu reino. Consegue entender isso? Deus é aquele que levanta alguém, derrama um dom sobre a vida desta pessoa, dá a essa pessoa o dom de adquirir riquezas, para que essa pessoa seja um sustentador do teu reino na terra. Não há outro motivo. Não há outro motivo. E aí, se essa pessoa começa a agir com avareza, começa, a colocar em jogo tudo aquilo que Deus manifestou sobre a sua própria vida. Agora, tem algum problema essa pessoa querer realizar sonhos pessoais? Não. Tem algum problema essa pessoa querer conquistar para a sua família, pessoalmente falando? Não. Desde que o plano de Deus principal sobre a vida dessa pessoa não seja ferido. Então, para entendermos o querer de Deus, precisamos entender, primeiro, que o querer de Deus sempre estará ajustado à sua palavra. Deus nunca falará nada para nós que não esteja diretamente alinhado à sua palavra. Em segundo lugar, o querer de Deus sempre estará diretamente relacionado ao avanço do seu reino. Não é mais espiritual o pastor ou o empresário. Ser profético é estar ajustado ao centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Quem foi mais importante? Abraão, o pai de multidões, ou Noé, que ganhou 8? Só a família dele. Quem foi mais importante? Todos foram importantes. Mesmo aquele que só ganhou 8, porque se ele não tivesse ganho os 8, não teria acontecido nada. Não é verdade? Então, o querer de Deus é estar profeticamente ajustado à sua vontade. Glória a Deus. Agora, entendermos pelo versículo de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que Deus opera em nós o querer. Então, entendemos um pouquinho sobre o querer de Deus, mas também o efetuar, também o realizar. Ou seja, quando Deus nos dá o querer, Ele também nos dá condições de efetuar. Mas, orando a Deus, eu percebi que entre o querer e o realizar, existe uma condição, existe uma distância. Porque eu já percebi, bispo, algumas pessoas falando assim, Deus falou comigo, pode passar os céus e a terra que vai se cumprir. E a pessoa fica sentada, de braço cruzado, pensando que vai acontecer. Não acontece. Mas Deus não falou? Deus não mostrou o querer, e a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Se Deus opera o querer e o efetuar, por que na vida daquele fulano não aconteceu? Porque entre o querer e o efetuar, existe uma palavrinha chamada admitir. Diga, admitir. Nós precisamos admitir o plano de Deus para as nossas vidas. Quando nós entendemos o querer de Deus, quando nós conseguimos entender a vontade de Deus, nós precisamos empenhar forças, dedicar a nossa vida, gastar tempo, nos esforçar diante daquilo que Deus falou para nós. Não é porque Deus falou que vai cair do céu e acontecer aleatoriamente. Preste atenção, queridos. Apenas um pequeno percentual das profecias bíblicas, elas acontecerão incondicionalmente. Por exemplo, Jesus vai voltar. Ponto. Jesus virá buscar a sua igreja. Quer você se esforce, quer você não se esforce, acredite, e esse dia está próximo. Jesus está voltando
para buscar a sua igreja. Essa profecia vai se cumprir. Agora, quase todas as outras demais profecias, elas estão condicionadas a um posicionamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer ouvir dos céus. Deus quer perdoar pecados, sarar a terra, mas depende de um posicionamento nosso. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós precisamos admitir. Quando nós ouvimos o querer de Deus, nós precisamos admitir aquilo para as nossas vidas, a ponto de nos dedicar e enquadrar a nossa vida ao centro do querer de Deus. Então, tudo que nós passamos a fazer estará diretamente ligado ao querer de Deus. Por exemplo, Deus olha para uma pessoa e fala assim: olha, eu te chamei para empresariar. Você será um empresário de sucesso. Eu derramo sobre a tua vida o dom de adquirir riquezas, para que você possa sustentar missionários no campo, para que você possa ser uma bênção, uma coluna na minha casa. Você vai prosperar abundantemente. O que essa pessoa precisa fazer? Estudar, se dedicar. Glória a Deus. Buscar aquilo que é a sua aptidão dentro do empreendedorismo, aquilo que é a sua habilidade, e se especializar naquilo. Ela precisa admitir o querer de Deus para a vida dela, a ponto de se empenhar naquilo. Deus olha para alguém e fala assim: olha, você será um pregador, uma bispa que vai ensinar. Eu tenho sobre a sua vida o ministério de mestre. E aí a pessoa não estuda, não lê a Bíblia, não busca cursos, não se aprofunda nas Escrituras, não busca o Espírito Santo. Sabe quando essa pessoa vai exercer o seu ministério de mestre? Nunca. Ela tem sobre ela, mas não vai exercer. Deus olha para uma pessoa e fala: olha, eu tenho sobre você uma família abençoada, bem-sucedida, próspera, mas essa pessoa não se posiciona à altura. Nós precisamos entender, queridos, que quando nós compreendemos o querer de Deus para as nossas vidas, admitir aquilo que Deus falou, a ponto de nos posicionar e de conduzir as nossas vidas à altura do que Deus falou, é extremamente importante. Senão as coisas não acontecem. Senão é mais fácil colocar a culpa no pastor. Aí tem muito crente que vem para a igreja e as coisas não acontecem na vida dessa pessoa. Por quê? Porque não entendeu o querer de Deus, não se posicionou à altura. Aí fala: a igreja não é muito legal, essa igreja. Eu vou buscar outra. E tem gente que já está na 15ª, na 20ª, vai caminhar por 50. Não estou profetizando maldição, mas o problema não está nas igrejas. O problema está no posicionamento da pessoa, porque é uma questão pessoal, particular. Nós precisamos entender o querer de Deus e nos posicionarmos à altura, admitir que o plano de Deus está disponível para as nossas vidas e conduzir as nossas vidas em cima disso. Glória a Deus. Eu escrevi aqui: corrigindo as rotas dos nossos sonhos. Queridos, antes de me converter, eu tinha vários sonhos, várias vontades. Eu imagino que a maioria aqui também, antes de se converter. Mas depois que a gente se converte, que a gente ajusta a nossa vida à palavra de Deus, estes sonhos, naturalmente, eles vão sendo deixados de lado. E os nossos sonhos, eles são ajustados. Nós admitimos o querer de Deus para as nossas vidas, de tal maneira, a ponto de nós ajustarmos. Eu já nem lembro mais daqueles sonhos que eu tinha. Nem lembro mais. Por quê? Porque não tem nada a ver comigo mais. Hoje eu sou uma nova criatura para a glória do Senhor Jesus. Quantos lembram de algum sonho
que tinham quando, outrora, e depois que se converteram, hoje não tem mais nada a ver com você. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ajuda a alinhar as nossas vidas, a admitir aquilo que Deus quer para nós. Agora, precisamos entender que é necessário um esforço, queridos. Admitir, enquadrar, ajustar a nossa vida, aquilo que Deus tem para nós, necessita de um esforço. Deus olhou para Josué e disse: Josué, você vai conquistar a terra. Você sucederá a Moisés. Moisés, meu servo, está morto, mas eu vou levantar você. E na sequência Deus fala assim: sede forte e corajoso. Por quê? Porque é necessário um esforço. Queridos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui ministerial, porque para nós é mais fácil esse exemplo, mas você enquadra na sua vida. Você acha que todo dia a gente acorda com muita vontade de ler a Bíblia? Com muita vontade? Não, não é. Mas é um esforço. Eu não leio porque eu estou com muita vontade. Eu leio porque eu sei que eu preciso. Eu não posso ficar sem ler. Quantos aqui, toda segunda, que trabalham no secular, toda segunda-feira você levanta assim: oh meu Deus, acordei 5:30 da manhã, ainda mais nesse frio, acordei 5:30 da manhã, vou trabalhar segunda-feira. Não, por que trabalha? Porque há uma convicção. Você está se esforçando por um sonho que você tem que conquistar, é ou não é? Assim também é o querer de Deus. Quando nós entendemos o querer de Deus, a gente vai fazer não é por sentir no coração ou por emoção. Nós vamos fazer por convicção. Glória a Deus. Por convicção. Aí você olha para alguém e fala assim: ó, você não foi para a igreja domingo? Não, não. Não senti no coração. Ah, não sentiu no coração de ir à igreja? Tem que sentir no coração. Já pensou se alguém olhar para a bispa e falar assim: bispa, a senhora orou ontem? Não. Por quê? Não senti no coração, não. Sério mesmo? Eu estou doente porque talvez a senhora não tenha orado. Poderia ter intercedido por mim. Vocês acham que todos os dias a gente acorda assim: nossa, eu estou doido para orar, para acordar 3 da manhã, nesse frio, para orar? Não, queridos. Então, o que eu quero dizer com isso? Há um esforço. Quando nós entendemos o querer de Deus, nós precisamos nos esforçar em cima daquilo que Deus está falando para nós. Nós precisamos dedicar, ser forte, corajosos em cima daquilo que Deus falou para as nossas vidas. E aí, quando nós admitimos, entendemos o querer de Deus, admitimos aquilo para as nossas vidas, Deus então entra com a parte dele e derrama em nós o efetuar. Aquele que não tinha 1 centavo para comprar um gato do vizinho, ele passa a ter condições extraordinárias de realizar os seus sonhos. Aquele que aos olhos humanos, ali atrás, quando entendeu o querer de Deus, porque assim o querer de Deus sempre vai nos desafiar. Sempre nos desafia, ou não é, bispo? Sempre nos desafia o querer de Deus. Sempre que Deus fala conosco, você vai olhar e vai falar assim: meu Deus, como eu vou fazer isso? Como isso será possível? Maria, tu conceberás e dará à luz a um filho, e será chamado Filho de Deus, Emanuel. Maria olhou e falou assim: tudo bem, eis-me aqui, Senhor, mas como isso acontecerá? E a Bíblia diz que o anjo olha para ela e fala assim: o Espírito do Senhor descerá sobre ti e te envolverá, e tu darás a luz ao Filho de Deus. A vontade de Deus sempre vai nos desafiar, e quando nós olhamos para ela, não há formas de a gente fazer, porque é na dimensão da fé. E aí, quando a gente compreende o querer e admite para as nossas vidas, Deus então começa a abrir as portas. Deus começa então a fazer o sobrenatural acontecer. E aquele homem que recebeu, lá atrás, uma promessa de que iria pregar nos 4 cantos do mundo, mas ele não tinha nenhum passaporte, não sabia nem falar português direito, e ele
compreendeu que aquilo era a vontade de Deus, ele começou a se dedicar, ele aprendeu o português, não somente o português, mas ele também aprendeu o inglês, ele começou a ler a Bíblia, ele entendeu, se aprofundou nas Escrituras, ele buscou o Espírito Santo, e enquanto ele estava buscando, Deus estava contemplando o seu coração e preparando o efetuar, abrindo as portas. Olha que coisa tremenda. Deus está falando conosco aqui nesta noite, nessa tarde. O querer dele está sendo manifestado sobre as nossas vidas. Nós precisamos ouvir a sua voz, admitir para as nossas vidas, porque o sobrenatural, ele garante sobre nós, de forma que o favor de Deus é liberado, e a gente tem total condição de executar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus, queridos. Quando nós entendemos o sobrenatural, os sonhos de Deus, e Deus começa a agir, nada pode nos deter, nada pode nos parar, nada pode deter as nossas vidas. Eu vi um pastor falando que, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós não precisamos pescar, é o peixe que pula para dentro do barco. Há uma atmosfera assim, queridos, uma atmosfera tão propícia, uma atmosfera de tanta realização, que as coisas acontecem de uma maneira natural, quando nós entendemos os sonhos de Deus para as nossas vidas, entendemos que Deus é aquele que dá condição de realizar em nome de Jesus. Queridos, preste atenção, Deus está ressuscitando sonhos aqui. Deus está realizando algo poderoso dentro das nossas vidas. Deus está trazendo sensibilidade ao nosso interior, para que nós possamos ouvir a tua voz, para que nós possamos entender os sonhos de Deus, para que nós possamos viver o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13, de que Deus opera em nós tanto o querer, como também o realizar. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa: você sabe qual é o lugar na face da terra onde, de uma forma mais abundante, a gente pode contemplar e pode ver os sonhos de Deus? Infelizmente, quando você chega num cemitério e você olha para os sepulcros, você pode contemplar ali músicas que nunca foram cantadas, pregações que nunca foram pregadas, empresas que nunca foram abertas. Por quê? Porque pessoas morreram sem entender o querer de Deus. Porque pessoas morreram sem entender a vontade de Deus. Muitos frequentaram igrejas, muitos participavam das filas de oração, muitos tomavam a Santa Ceia, mas morreram sem compreender o querer de Deus, morreram sem entender a vontade de Deus. E Deus quer arrancar isso do nosso interior. Quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu falei: Senhor, que quando eu morrer, se Jesus ainda não tiver voltado, quando eu fechar os olhos aqui, que todo o meu potencial tenha sido colocado para fora, que não haja mais nada de mim, nada, que eu esteja seco de sonho, de querer, que tenha tudo sido executado, todo o projeto de Deus, todo o plano de Deus para a minha vida tenha sido colocado em prática, e eu possa entrar nas regiões celestiais, declarando aquilo que Paulo declarou: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, ou seja, cumpri o propósito para o qual Deus me chamou. Esse deve ser o nosso maior desejo, nosso maior legado. Alguém olhar para nós e falar assim: está aí alguém que está cumprindo, na essência, o querer de Deus para a sua vida. E, queridos, relacionado a isso, nós estamos aqui num culto de milagres, sexta-feira da vitória, sexta-feira do milagre. Quando nós estamos diretamente relacionados ao querer de Deus, todas as demais coisas acontecem. Não falta cura, não falta provisão, não falta saúde, não falta bênção econômica, não falta nada em nenhuma área das nossas vidas, porque Deus tem toda a suficiência para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, aplaudindo a Jesus, glória a Deus.
Feche seus olhos, abra suas mãos. Se você tem desejo de entender o querer de Deus, de fazer a vontade de Deus, comece a falar com Ele nesta tarde, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, te exaltar, porque a Tua palavra tem falado conosco, porque o Teu Espírito tem nos ajustado ao centro da Tua vontade, porque o Senhor é bom e a Tua bondade dura para todos sempre. Senhor, é tão importante, meu Pai, nós entendermos o Teu querer, nós que somos a Tua noiva, que somos a Tua igreja, que somos o Teu povo, que caminha triunfante na face da terra, Pai. Nós queremos, ó Pai, andar numa intimidade tal, a ponto, Senhor, de que se alguém nos perguntar, nós possamos, ó Pai, de pronto, Senhor, declarar: a vontade do Senhor para a minha vida é essa, a vontade do Senhor para a minha vida é essa, a vontade do Senhor para a minha casa é essa, Deus, em nome de Jesus. E a Tua palavra diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que o Senhor é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a Sua boa vontade. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter o nosso tímpano espiritual afinado pelo Teu Espírito, para entendermos a Tua vontade, porque o inimigo muitas vezes quer falar, quer soprar coisas terríveis, quer colocar desejos que não pertencem a Ti, mas, ó Pai, nós somos os Teus filhos, e nós rejeitamos toda voz estranha, nós rejeitamos a voz do inimigo, nós rejeitamos voz de anjos, rejeitamos voz de demônios, nós abrimos o nosso coração para a voz do Teu Espírito falando conosco, em nome de Jesus. Pai, nós queremos entender com precisão o Teu querer, a Tua vontade, para nós não caminharmos na escuridão, na obscuridade. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, que a partir de agora estejam abertos nossos tímpanos espirituais para ouvirmos a Tua voz. Pai, fala conosco, meu Deus, fala conosco, que nós possamos admitir o Teu querer para as nossas vidas, sabendo que há um esforço, Pai, sabendo, Senhor, que precisamos ser fortes, corajosos, precisamos nos esforçar em direção àquilo que o Senhor está mostrando. Deus da minha alma, em nome de Jesus, fala conosco, mostra, Pai, e quando nós ouvimos o Teu querer, admitimos para as nossas vidas. A Tua palavra diz que o Senhor realiza o efetuar, o Senhor opera o efetuar. Senhor, dá toda a condição, manifesta o Teu favor, manifesta a Tua graça, em nome de Jesus. Aliás, Pai, começa por este culto. Se alguém entrou aqui enfermo, começa a curar agora. Se alguém entrou aqui doente, vai tocando, Senhor, para que essa pessoa saia curada para viver o Teu querer, para que essa pessoa saia restaurada para viver o Teu querer. Abre as portas, Deus, em nome de Jesus, visita as famílias aqui representadas, Labadacaia, Sandepovo, Andalabravassub, Candarábia, em nome do Senhor Jesus. Deus, esta pessoa que sofreu uma perda na sua família, uma decepção, uma frustração na tua família, ó Deus, e o coração fica perguntando por quê, e o coração fica se interrogando. Senhor, em nome de Jesus, restitui família, restitui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Recalabla comondoio sandeforgia, reblevassamblo comondolabravasúria, lamante o comondalabravacel, em nome de Jesus, vai tocando neste coração que está ferido, Senhor. Cura, Senhor, cura toda ferida no coração, cura toda ferida no coração. Deus, o inimigo promoveu essa situação, feriu este coração, e agora está tentando colocar essa pessoa debaixo de um espírito de depressão, espírito de tristeza, de solidão. Eu repreendo agora, eu paraliso agora, espírito da tristeza. Essa pessoa que mesmo estando rodeada por muitos amigos, muitas vezes se sente sozinha, eu paraliso agora, espírito da solidão, espírito da tristeza, espírito da depressão. Eu ordeno em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, rebloio sandeface comondaguiacel, em nome de Jesus, visita agora com teu Espírito o teu povo, vai tocando agora, renova, Espírito Santo, renova, toca agora, toca, Espírito Santo,
Toca agora na vida do teu povo. Vai enchendo, enchendo, enchendo com a tua presença. Vai enchendo, vai completando este vazio com a tua presença, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro um tempo novo sobre as nossas vidas. Eu declaro um tempo extraordinário sobre as nossas vidas, um tempo onde o teu querer será notório sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, e todos contemplarão a tua bondade, a tua misericórdia, para a glória, para a honra e para a exaltação do teu santo e bendito nome. Vamos adorar a Jesus, queridos, debaixo desta unção. Jesus.